Então, a gente vai, como eu falava, né? Hoje a gente vai iniciar o conteúdo de juros simples, mas só que hoje eu só vou passar conceitos iniciais, tá certo? A gente não vai ver ainda a fórmula de juros simples. A gente vai ver na próxima semana a fórmula. Aí, antes de iniciar, vamos só ter uma historinha que eu achei bem interessante que o livro traz, a história do tio Patinhas. Acho que todos vocês são crianças, né? Já ouviram falar do tio Patinhas, né? Em que ele, né? O que que o tio Patinhas, ele tinha lá um cofre, né? E guardava o dinheiro na casa dele. E ele até se divertia, né? Que tomando banho com rios de moedas, né? Então ele acumulava riquezas em casa, né? Guardava tudo, todo o ouro dele, todo o dinheiro dele dentro de casa. Só que na vida real, né? Na vida real, como o livro diz, poucas pessoas estão dispostas a agir como tio Patinhas, né? Longe disso. Quem tem dinheiro disponível nem pensa em guardar consigo, né? Tem ainda pessoas mais velhas que ainda têm essa mentalidade, né? De guardar dinheiro em casa. Ah, vou guardar no colchão. Sendo que se a pessoa guardar dinheiro em casa, o que que acontece? Eu estou perdendo dinheiro, né? Quando você guarda dinheiro em casa, você está perdendo dinheiro para a inflação. Porque o que um real compra hoje, não vai comprar daqui a um ano, né? A gente observa isso, esse período inflacionário em que a gente vive hoje, né? A gente falou um pouco disso, né, na disciplina de Introdução à Economia, mas se a gente for observar, até na nossa realidade, né? Por exemplo, antes a gente comprava uma lata de óleo com R$ 3, com R$ 4. Hoje uma lata de óleo está quase R$ 8, R$ 9, né? Então, quase, quase R$ 10. Então, o que que acontece? O dinheiro, ele sofre uma depreciação com o tempo, né? Ele perde a capacidade de comprar as coisas. Então, quando você guarda dinheiro em casa, você acaba que você perde o poder aquisitivo daquele dinheiro, né? Então, o que muitas pessoas fazem? Guarda dinheiro no banco e o banco, quando você empresta, né, dinheiro ao banco, né, quando você investe, coloca dinheiro no banco, na realidade você está emprestando dinheiro seu ao banco, tá certo? E por você estar emprestando dinheiro seu ao banco, o banco vai lhe pagar uma certa remuneração. Essa remuneração a gente conceitua essa remuneração como juro, como taxa de juro. É a remuneração que o dinheiro sofre por você estar emprestando ele. Ou quando, por exemplo, você está precisando de dinheiro, você está em outra situação, né? Nessa primeira situação, eu falei que você tem dinheiro sobrando e empresta para o banco. Mas também ocorre o inverso. Você está necessitando de dinheiro e pede dinheiro ao banco emprestado. Nessa situação, o banco vai cobrar de você o juro. Você vai ter que pagar uma porcentagem, né, de juro para o banco. Então, nesse caso, o banco, né, cobra de você uma remuneração, e essa remuneração a gente fala que é juro, tá certo? Então, então ele diz assim, né, só continuando a questão da leitura, ele diz assim: no mundo real, né, no entanto, poucas pessoas estão dispostas a agir como tio Patinhas, longe disso. Quem tem dinheiro disponível nem pensa em guardá-lo consigo, procura alguma maneira de empregá-lo de forma a obter mais dinheiro, seja na aquisição de bens, seja no mercado financeiro, ou simplesmente emprestando a terceiros. Tudo isso é feito a partir de um princípio básico. Quem empresta dinheiro a alguém espera recebê-lo, depois de um certo tempo, acrescido de uma quantia adicional a esse título de aluguel do dinheiro. Aí aqui a gente tem um princípio básico, né, do juro, um princípio básico da matemática, né, da matemática financeira, que é a questão do tempo, né, que eu até falei. O tempo é que ele é
uma das variáveis importantes quando a gente fala de matemática financeira, porque o dinheiro ele sofre depreciação conforme o tempo, tá certo? O dinheiro ele sofre essa depreciação com base no tempo. Então, o tempo é uma das grandezas principais quando a gente considera a questão da matemática. Outra grandeza também fundamental é a questão da porcentagem, da taxa de juros, que é cobrada nessa situação. Então, o que acontece? Quando eu empresto uma certa quantia a alguém, né? Ou então, quando você pede uma quantia emprestada a um banco, o que acontece? Vamos dizer que eu pedia ao banco emprestar R$ 500 a uma taxa de 10% ao mês. Né? Uma taxa de 10% ao mês. E aí, depois de um mês, eu vou ter que pagar para o banco a quantia emprestada, que eu emprestei, no caso, os R$ 500, mais 10%, né, de juros. 10% de 500 dá R$ 50. Então, quando passar do mês, eu vou ter que pagar para o banco quanto? 500 mais 50 dá 550. Ou seja, veja que esses R$ 50 adicional foi exatamente o aluguel do dinheiro. O preço que eu paguei ao banco por ter alugado aquele dinheiro. E esses R$ 50, a gente denomina ele de juros. De juro, que foi a porcentagem, né, que o banco recebeu de remuneração por ter me emprestado os R$ 500. Entendido? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, juro. Conceito de juro. Juro nada mais é do que a remuneração que o tomador de um empréstimo deve pagar ao dono do capital como compensação pelo uso do dinheiro. E aí, quando a gente estiver falando de juros, sempre a gente vai denominar juro pela letra J, tá certo? Sempre eu vou conceituar o juro pela palavra J. Para a determinação do juro envolvido em uma certa operação financeira, alguns fatores merecem destaque especial. Então, essa foi o primeiro conceito, que foi o de juro. Então, o juro nada mais é do que a quantia, né, a remuneração que é paga por eu estar emprestando, né, um capital a uma determinada pessoa. Aí, o que seria o capital? Né? Então, nós temos o J de juro. E nós temos o capital, né, que a gente vai denominar de C. Então, em matemática financeira, entende-se por capital a quantia por capital qualquer valor expresso em dinheiro e disponível em uma determinada data. O capital que dá início a uma dada operação financeira é chamado de capital inicial ou principal. Indicaremos o capital por C. Então, o que acontece? Nesse exemplo que eu falei aqui, né? Eu dei a ideia aqui, né? Na realidade, eu fiz a operação de juros, né? E nem disse, né? Mas vocês perceberam. O capital é esse R$ 500 aqui, é o valor que você está emprestando, pedindo emprestado ao banco, tá certo? Então, é a quantia inicial, a qual eu vou realizar o cálculo, tá certo? Então, tanto faz, vai ter questões que vai vir dizendo capital inicial, ou então questões que vai vir dizendo principal, tudo é capital, tá certo? Então, pode ter questões que venham com a palavra capital inicial, ou então principal, tudo é o mesmo capital. É o valor, tá certo? É o valor que vai ser incorrido à questão do juro. Outro conceito muito importante é o prazo. O prazo é o tempo que decorre, tá certo? O prazo é o tempo que decorre desde o início até o final de uma dada operação financeira. O prazo ele é contado em períodos de tempo, sendo o menor deles o dia, né? Então, os prazos, né? Você pode ter questões que envolvam prazo por dia, por mês, por bimestre, por trimestre, por quadrimestre, por semestre e por ano. Esses são os principais, né, prazos. Então, você pode ter
questões que envolvam só o dia, só o mês, ou bimestre, ou trimestre, ou quadrimestre, semestre. E aí, se você tem dificuldade, né? Um dia, né? Um dia é um dia, tá certo? Um mês é um conjunto de 30 dias, né? Um mês é um conjunto de 30 dias. Um bimestre é um conjunto de 2 meses, né? Um bimestre é um conjunto de 2 meses ou 60 dias. Então, um bimestre, tanto faz eu dizer bimestre, 2 meses, como eu dizer 60 dias, tá certo? Um trimestre é a mesma coisa que 3 meses ou 90 dias. Um quadrimestre, e assim vai, né? Um quadrimestre é um período de 4 meses ou 120 dias. Um semestre é um período de 6 meses ou 180 dias. E um ano é um período de 12 meses, né? 12 meses. E quantos dias? Quantos dias tem um ano? 365 dias. Isso no ano civil, tá certo? O ano civil, se não for considerado bissexto, tem 365 dias. Mas em matemática financeira, a gente considera o ano como tem 360 dias, tá certo? Então, o nosso ano, ele só tem 360 dias. E o nosso mês, ele só tem 30 dias, tá certo? Então, para a matemática financeira, a gente considera o mês quando tem 30 dias e o ano como tem apenas 360 dias. Então, tá certo? Esse é o prazo comercial, que a gente chama de prazo. Então, você tem que tomar cuidado quando a questão vier dizendo prazo comercial e prazo civil, tá certo? Então, no ano civil, que é também denominado prazo exato, ele conta exatamente os dias com base no ano civil, tá certo? O qual os dias são contados pelo calendário, isto é, o mês pode ter 28 dias, no caso de fevereiro, 29 dias, né, em fevereiro, que tiver ano bissexto, 30 dias, né, os meses de abril, junho, setembro, novembro, etc., ou 31 dias, no caso de janeiro, março, maio, etc. E o ano pode ter 365 dias ou 366 dias, né, em anos bissextos. Então, aí eu vou já mostrar a tabela, né, essa tabela que diz aqui, para a gente ver os dias do ano, no ano civil. Mas só que para o comercial, onde você realmente a gente vai trabalhar, né, na matemática financeira, a gente não usa o prazo exato, que é o prazo civil, a gente usa o prazo comercial, né, que leva em consideração, né, o que leva em conta o chamado ano comercial, isto é, aquele em que um mês, qualquer que seja ele, tem 30 dias e o ano, qualquer que seja ele, tem 360 dias, tá certo? Então, tomem cuidado. Quando a questão vier pedindo prazo exato, você vai fazer os cálculos com base no ano civil. Quando a questão pedir prazo comercial, é aquele prazo considerado como tendo 30 dias no mês, né? E o ano tem 360 dias. Aí aqui é dada uma tabela, tá certo? Para vocês. O que é essa tabela? Essa tabela, ela conta a questão dos dias em um ano não bissexto. Então, como é essa tabela? Como é que funciona essa tabela? Aqui na horizontal você tem os meses. Ou seja, você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá certo? Horizontalmente você tem os meses do ano. E verticalmente você tem o dia do mês. Então vai do dia 1
Vai do dia 1 até o dia 31, tá certo? Aí, o que é isso? Esse daqui serve para saber, essa tabela, ela serve para saber qual dia do ano representa o total. Então, o que que acontece? Ele vai dar aqui, ó, até 365 dias, né? A tabela, essa tabela é só para anos não bissextos, tá certo? Então, você tem aqui, ó, os 365 dias do ano. Aí, o que que acontece? Essa primeira coluna, se eu achasse aqui o mouse, ó, essa primeira coluna aqui, ó, essa primeira coluna aqui de janeiro, eu vou ter o dia de janeiro, ó, o primeiro dia de janeiro, que também é o primeiro dia do ano, segundo dia de janeiro, que também é o segundo dia do ano, e assim vai, né? E assim vai até o último dia de janeiro, que também é o 31º dia do ano. Aí, pronto, essa tabela, ela continua, né, os dias do ano. Aí eu vou aqui para fevereiro. O primeiro dia de fevereiro, ó, fevereiro, né? O primeiro dia de fevereiro é o 32º dia do ano, tá certo? O primeiro dia de fevereiro é o 32º dia do ano. E assim vai indo, tá certo? Até 28, né? Vai até o dia 28. Tá dando tilt aqui a tabela. Vai até o dia, no caso, fevereiro vai até o dia 28, tá certo? Ó, não tem 29. Ó, então, fevereiro vai até o dia 28, né? Porque é não bissexto. Ó, o dia 28 de fevereiro corresponde ao 59 dia do ano, tá certo? Corresponde ao dia 59 daquele ano. Não tem o dia 29. Aí eu vou para o mês seguinte, né? O mês seguinte é o quê? O mês seguinte é março, né? Cadê o meu mouse? Aí, ó. 1º de março. 1º de março corresponde ao 60º dia do ano. E assim vai indo, tá certo? Aí, por exemplo, eu quero saber que dia corresponde o dia 6 de setembro. Ó, eu pego 6, né? 6, eu vou na coluna do dia 6 e vou na linha do 6 e na coluna de setembro. Aí eu vou aqui, ó. 6 de setembro corresponde ao 249 dia daquele ano. Pedro, e para que isso vai servir? Vai servir exatamente para você contar a diferença entre datas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ele diz assim: qual o prazo exato de uma aplicação financeira iniciada em 7 de junho de 2009 e com vencimento em 14 de novembro de 2019. Como ele quer o prazo exato, nós consideramos o calendário civil, tá certo? Então, se ele deu o prazo exato, então ele quer considerar o calendário civil. Então, sempre ele vai dizer se ele quer o prazo comercial ou o prazo exato. Então, nesse caso, como é que você faz? Você vai contar, aí tem pessoas que fazem, né? Vou contar os dias tudinho, de 7 de junho até 14 de novembro. Posso fazer isso? Pode. Você vai demorar um pouquinho, né? Para contar o tanto de dias de 7 de junho até 14 de novembro. Mas tem uma forma mais inteligente e mais fácil de fazer isso. Ó, 7 de junho, né? 7 de junho. Primeiro eu vou observar se é um ano bissexto. 2019 não foi um ano bissexto. Então, dá certo a gente considerar esse calendário aqui. Então, o dia 7 de junho, eu vou lá na tabela e vou olhar 7 de junho. Eu vou aqui, como é que eu encontro lá na tabela? Eu vou aqui para o mês de junho, ó. Mês de junho. E vou procurar o dia 7, tá aqui, ó, dia 7. Aí, ó, vai dar exatamente o dia, ó, 158. Deixa eu só apagar essas outras marcações. Ó, 7 de junho é exatamente o dia 158. Eu vou colocar lá, 158. O mouse está dando tilt. 158. Então, o dia 7 de junho é o 158 dia do ano.
Aí vamos ver agora 14 de novembro. É que dia do ano? Aí você vai, ó. Novembro. Novembro é aqui, ó. Novembro, essa coluna aqui, ó. Novembro. E aí a gente vai procurar a linha do 14, né? Ó, 14. Então, vejam que é esse número aqui, ó. Porque a tabela passou, né? Cortou um pouquinho. Então, ó. Essa coluna aqui, ó. Novembro. Então, o dia 14 de novembro é o dia 318 do ano. Então ficou fácil, né? Então, que dá 318. Então, para você saber quantos dias, né? Quantos dias deu de 158 a 318, basta a gente subtrair 318 menos 158, né? O que vai nos dar um total de 160 dias. Né? Se a gente subtrair, vai dar 160 dias. Então, esse é o prazo, né? O prazo exato. Vocês compreenderam? Estão entendendo? Vocês estão aí ainda? Sim. 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 Né? Pronto, vamos para exemplo 2. O empréstimo foi feito em 3 de fevereiro de 2019 com prazo para 30 dias, tendo em vista o critério do prazo exato. Qual é a data de vencimento dessa aplicação? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai olhar qual é o dia, né? O dia 3 de fevereiro. Vamos olhar lá no calendário. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro cai em que dia do ano? Vamos olhar. Aqui, ó, tá, deixa eu só apagar isso daqui para não ficar depois, né? Ó, fevereiro, né? 3 de fevereiro, cai no dia 34 do ano. Então, vamos aqui, dia 34. Então, dá o 34º dia do ano. Aí, o que acontece? Como ele quer saber 30 dias depois, né, desse dia 34, então é só você somar 34 mais 30 dá igual a 64. Então, é o 64 dia do ano, né? O 64º dia do ano. Então, você vai lá na tabela e procura que dia cai o dia 64. Ó. O dia 64 do ano cai no dia 5 de março, né? Assim, dia 64 cai no dia 5 de março. Então, essa pessoa vai pagar no dia 5, de março, né? 5 de março de 2019. Certo? O 64º dia cai no dia 5 de março. Entenderam aí como é que faz? Vocês estão ainda aí? Entendi. Pronto. Aí vamos aqui. Exemplo 3. Reduzir pelo critério do prazo comercial 3 anos, 4 meses e 12 dias. Ó, já que ele não quer prazo exato, ele quer o prazo comercial. Você vai ter que reduzir esse período de tempo para o prazo comercial. Então, a gente vai reduzir esse tempo 3 anos, 4 meses e 12 dias a um prazo anual, a um período mensal e a um período diário. Então, vamos colocar aqui primeiro o período anual. Então, a gente vai transformar esse período todo em ano, né? Então, a gente tem o quê? 3 anos, né? 3 anos mais 4 meses mais 12 dias. A gente vai transformar isso tudo para ano. No caso aqui, ó, eu já tenho os 3 anos, ele já fica em 3 anos, tá certo? Mais 4 meses, aí aqui eu vou ter que dividir esse 4 aqui por
por quanto? Para eu chegar em ano. O que acontece? No ano tem quantos meses? No ano tem quantos meses? 360 no caso 360 no caso O ano comercial. tem 360 meses? Ah, não, 12 meses. 12. Eu pensei que era dias. 12 meses, 12 né? meses. Um ano tem 12 meses. Então, esse 4 aqui, a gente vai dividir por 12, né? Assim, sempre você vai... Nesse caso aqui, eu quero o período anual. Então, eu vou colocar os períodos de tempo em ano, no caso. No caso, meses, como no mês, aliás, no ano tem 12 meses, então eu vou pegar esse 4 aqui e dividir por 12. Porque quando eu divido 4 por 12, eu vou ter o período correspondente em ano, tá certo? Então, 4 sobre 12 anos. Mais, aí vamos lá. Quantos, né? No ano tem quantos dias, né? Ou tem quantos dias no ano? Aí, 360, agora tá. Agora sim, 360. Então, é só pegar o dia de ano e dividir por 360. Ok, até aqui. Aí aqui a gente vai simplificar, ó. 3 anos, né? 3 anos. Mais 4 sobre 12. Eu posso simplificar isso aqui por 4, isso aqui por 4. Vai dividindo 4 por 4 dá 1. E 12 por 4 dá 3. Eu posso até tirar esse A aqui, deixar só os números, para ficar mais fácil. Aqui também eu vou simplificar. Eu posso simplificar isso aqui por 12. Ó, 12 por 12 dá 1. E 360 por 12 dá 30. Tá certo? Aí aqui é só somar. Somar essas 3 frações. Para somar aqui, como elas têm denominadores diferentes, eu vou ter que fazer o MMC de 3,30. Fazendo o MMC de 3,30, eu posso dividir aqui por 3, né? Vai dar 1 e aqui vai dar 10, né? 30 dividido por 3 dá 10. E por 10 dá 1 e dá 1. Então, 3 vezes 10 dá 30. Então, vou colocar aqui o 30. 30 dividido... Aí eu vou pegar o resultado do mínimo, dividir com o numerador e multiplicar o resultado com o numerador. 30 dividido por 1 é 30. E 30 vezes 3, né? Vai dar 90, né? 30 vezes 3 vai dar 90. Mais 30 dividido por 3 dá 10. E 10 vezes 1 é 10. Mais 30 dividido por 3... Aliás, 30 dividido por 30 dá 1, né? E 1 vezes 1 é 1. Então, aqui é só eu somar. 90 mais 10 dá 100. E 100 mais 1 dá 101. Então, dá 101 sobre 30 anos. Se eu quisesse dividir isso daqui, né? Se eu dividir isso daqui, quanto é que dá? 101 dividido por 30. Fica 3 por 10 e 1 por 0, né? Na tabuada de 3, o número que eu multiplico próximo a 3 que dá 10. O próprio 3, né? 3 vezes 0 é 0, para 1 é 1. 3 vezes 3 dá 9, para 10, 1, né? Aí eu baixo, coloco a vírgula, aqui coloco mais um 0. Aí aqui vai caber outro 3, né? 3 vezes 0 é 0, para 0 nada. 3 vezes 3, 9, para 11, 2, né? Vou fazer só mais uma casa decimal. Aí aqui 20, vou só acrescentar mais um 0. O número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 20. É um, vou colocar, eu acho que é um 7, né? Porque eu acho que cabe uns... Não, cabe um 7 não, cabe um 6, né? Aqui, que 7 passa. 3 vezes 0 é 0, para 0 nada. 3 vezes 6, 18, para 22, né? Aí vai ficar repetindo. Então, aqui vai dar aproximadamente 3,36 anos. E eu deixo assim, tá certo? 3,36 anos, porque aqui ele quer o prazo anual, no caso. Eu respondi aqui o prazo anual. Agora eu vou transformar esse período de dias para o prazo mensal. Vou transformar isso aqui em meses. Deixa eu ter que botar isso aqui lá para baixo.
prazo mensal agora. Ó, o prazo mensal, eu vou transformar tudo em meses, tá certo? 3 anos, mais 4 meses, mais 12 dias. Aí vamos transformar aqui. 3 anos em meses. Num ano tem quantos meses? Hein? No ano tem quantos meses? Eu sei que parece besteira, mas confuntando a cabeça, no ano tem quantos meses? 12. 3 anos vai ter quantos meses? Então é só pegar 3 vezes 12, né? 3 vezes 12. 3 vezes 12, aí eu vou ter o total de anos. Mais os 4 meses já está em meses, então eu vou só deixar 4 meses. Mais, num mês tem quantos dias? Hein? No mês tem quantos dias? Em prazo comercial? Em prazo comercial ou prazo exato? Ele quer o prazo comercial, né? A questão não pede em prazo comercial. 30. Aí você vai olhar na questão. A questão está pedindo prazo comercial. Então, prazo comercial, 30 dias. Então, eu vou ter que pegar esse 12 aqui e dividir por 30. Certo? Então, 3 vezes 12 dá quanto? 3 vezes 12 dá... 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, né? Dá 36. 36 mais 4, mais 12 sobre 30. 36 mais 4 é a mesma coisa que 40, né? Então, eu tenho que somar 40 mais 12 sobre... 36. O que 36? Não, mas eu já tinha feito. 3 vezes 12 é 36, mais 4, né? Mais 12 sobre 30. Então, 36 mais 4 dá 40. Aí, agora eu vou somar essas duas frações. O MMC dá 30, né? 30 vezes 1 dá o próprio 30. E 30 vezes 4 dá quanto? Vou explicar aqui. 30 vezes 40. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 3 dá 12, né? Aqui, no caso, dá 1.200. Aí, vamos lá. É isso mesmo. Aí, aqui. Espera aí, viu? É isso mesmo. Aí, vamos aqui. 30 dividido... Eu poderia simplificar isso daqui, porque senão vai dar um número enorme. Eu posso simplificar isso daqui, ó. Para não ter que dar dividido por 30, porque senão vai dar um número enorme. 30, eu posso simplificar, eu acho que, vamos simplificar aqui por 2. Por 2 vai dar 6 sobre 15, né? Aí aqui eu ainda posso simplificar por 3. Por 3 vai dar 3, né? E por 3 aqui vai dar 5. Então, simplificando o máximo, eu vou ter 2/5, né? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. 12 dividido por 30. Aliás, 2/5. Né? Porque 12 dividido por 2 é 6. E 6 dividido por 3 é 2, né? Vocês me ajudem. Vocês estão prestando atenção. 6 dividido por 2 é 6. E 6 dividido por 3 é 2. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu estou dividindo por 2 e depois eu divido por 3. Então, aqui dá 2/5. Aí, agora fica mais fácil de dividir. Porque se eu fosse usar 30, ia dar um número enorme. Vamos lá. Aqui dá 5, né? O MMC. 5 dividido por 1 é 5. E 5 vezes 4, 5 vezes 40, né? 5 vezes 4 é 20. E com o 0, né? Fica 200. Mais 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes 2 é 2. No caso aqui vai dar 202 dividido por 5. Meses, né?
Aí vamos só dividir para ver quanto é que dá. 202 dividido por 5. Aqui cabe um 4, né? 4 vezes 5, 20. Para 20 nada. Baixo 2. Aí aqui eu vou continuar, acrescento um 0, né? E uma vírgula aqui no quociente. Aí aqui vai dar uma dízima periódica, né? Aqui vai caber um 4 novamente. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada, né? Então, dá 4, né? Aqui dá 4. Ux. Ah, aqui tinha um 0 aqui. Dá 40,4, tá certo? Que dá 40,4. Porque quando eu vou baixar outro número, eu tenho que colocar um 0 aqui. Então, aqui dá 40,4 meses. Tá certo? Dá os 36, né? 36 mais 4 dá 40. E esse daqui, 2,5, dá 0,4. Então, aqui dá 40,4 meses. Aí, vamos só fazer o prazo diário. Vou só colocar isso daqui para baixo, que ficou... Oh, Jesus, da bicicletinha, ajude. O negócio não quer ir. E agora? Ah, meu Deus. Eu vou botar isso aqui lá para baixo, é o jeito. Vamos aqui. Prazo diário. Aí agora eu vou transformar tudo em dia. No caso, 3 anos, mais 4 meses, mais 12 dias. 3 anos, né? Num ano tem quanto... Aí aqui você vai transformar tudo em dias. 3 anos tem quantos dias, né? Então, você multiplica 3 vezes 360. Mais 4, né? No mês tem 30 dias. Então, em 4 meses tem quanto? É só você pegar 4 e multiplicar por 30. E 12 dias já tem 12 dias, né? Então, aqui, essa daqui vai ser a conta mais fácil. 360. 360 vezes 3 vai dar 1.080 dias. Mais 4 vezes 30 vai dar 160, né? Aliás, 120, né? 4 vezes 3 é 12, né? E com 0 fica 120 e 12. Então, aqui é só somar. 1.080 mais 120 mais 12. Isso daqui vai dar um total de 1.212 dias. Então, eu transformei. Veja que esse número feio, né? De 3 anos, 4 meses e 12 dias, eu posso transformar ou esse em período anual, ou em período mensal, ou em período diário. Por que isso é importante saber, Pedro? Porque pode ser até uma besteira isso daí para vocês. Mas vai ter questões que vocês vão ter que transformar o prazo. Ou para mês, ou para dias, ou para ano. E aí vocês... É uma pegadinha, tá certo? Que as questões cobrem em matemática essa questão da transformação. Tá certo? Então, saber transformar é essencial. Aí a gente entra na parte de taxa de juros, né? Que diz que é a razão entre o juro obtido no final do primeiro período financeiro e o capital. Então, o juro nada mais é do que a razão, né? A razão entre a taxa de juro. É a razão entre o juro obtido dividido pelo capital. Então, se eu pegar o juro e dividir pelo capital, eu tenho uma taxa de juros que a gente vai denominar por I. Tá certo? Então, o juro nada mais é do que a razão entre o juro obtido no final do primeiro período ao capital. Aí, a taxa de juro, ele também vai se referir a um dia do mês, né? A um período de tempo, tá certo? Então, você pode ter taxa de juros ao dia, ao mês. Se for taxa de juros ao dia, vai ficar AD.
tá certo? Então, nas questões, vocês prestem atenção, porque sempre vai ter. Se tiver AD, vai ser uma taxa de juros ao dia. Se tiver AM, significa que é uma taxa de juros ao mês. Se for ao bimestre, vai vir AB. Se for ao trimestre, vai vir AT. Se for ao quadrimestre, vai vir AQ. Ao semestre, vem AS. E se for ao ano, vem AA. Então, preste atenção que quando a taxa de juros, a gente vai denominar por I. Então, essa taxa de juros pode vir ao dia, ao mês, ao bimestre, ao semestre ou ao ano. E aí, essa taxa de juros, ela costuma se apresentar de duas formas. Ou na forma percentual ou na forma unitária. Quando ela vem em forma percentual, ela vai vir da seguinte forma, com o símbolo de porcentagem. Então, vai vir 30% ao mês. Ela vai vir 30% AM. Então, a gente lê 30% ao mês. 5% ao dia, vai vir 0,5% ao dia. Então, preste atenção, porque nas questões, geralmente ela vai vir assim, ó, em forma percentual. Mas para você fazer os cálculos, você vai ter que dividir isso por 100. Porque lembra que o porcento é por 100? É a mesma coisa que eu pegar 30%. 30% é 30 sobre 100. Tá certo? 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Se eu simplificar isso daqui, esse zero com esse zero, vai ficar 3 sobre 10. E aí, 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. Tá certo? Então, eu posso tanto vir assim, ó, 30% ao mês, como vir 0,3. Se viesse assim também 0,30, também estaria certo. Tá certo? Também estaria correto. 30% tanto pode vir assim, como vir assim. Aí 5%. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100. Então, nesse caso aqui, como eu estou dividindo por 100, eu vou deslocar aqui a vírgula duas casas. Então, vai ficar 0,05. Tá certo? Então, aqui, eu acho que aqui ficou errado. 5 por 100 é só 0,5. Aqui está 0, aqui não é 5 não, aqui é 0,05. Desculpa. Aqui é 0,05%. Não é 5%, não. 5%... Deixa eu só rascunhar aqui. 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, que é a mesma coisa de eu pegar isso aqui e deslocar duas casas. Ou seja, eu pego a vírgula que está aqui, passo uma casa e passo outra casa. Então, fica 0, eu preencho aqui, ó. Fica 0,05. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05. E 0,5% eu vou deslocar a vírgula aqui mais duas casas decimais. Então, desloco aqui uma, desloco aqui outra. Então, fica 0,005. Que é o que ele colocou aqui, ó, 0,05. Vocês estão vendo como é que confundem essas coisas? Eles colocam exatamente para confundir, tá certo? Então, tome cuidado. Na maioria das questões, quando a gente for trabalhar, a gente vai trabalhar de forma unitária. Então, você vai ter que pegar o número que vier em porcentagem, você vai ter que dividir por 100 para poder trabalhar lá na questão, tá certo? Ou você coloca em forma decimal lá na questão, assim, na forma decimal, centesimal unitária, ou você coloca sob fração. Aqui não está 0,5%, você coloca 0,5 sobre 100. Então, você pode trabalhar tanto em forma unitária, centesimal, ou você pode trabalhar dessa forma aqui de fração. Mas sempre tem que dividir por 100, tá certo? Se você tiver da forma percentual, você divide por 100, tá certo? Para sempre trabalhar da forma unitária. Ok, até aqui. Aí, só para terminar, a gente vai ver essa última questão, né? A quantos anos, meses e dias correspondem pelo prazo comercial 1.926 dias? Ele quer saber, né, quanto é que isso corresponde. Aí, a gente vai dividir isso aqui primeiro
para eu saber o total de anos, né? Tá 1926 dias. Para eu saber o total de anos, eu vou dividir por 360. Já que aqui o prazo está em dias, né? E eu dividindo isso daqui para transformar em ano, eu tenho que dividir, né? Isso aqui por 360. Então, se eu quero saber o total de anos, eu pego o total aqui de dias e divido pelo prazo de dias que corresponde a um ano comercial, já aquele que é o ano comercial, que é 360. Então, aqui eu vou dividir 1926 por 360. Aí vai ficar aqui, ó, 19 por 3, 2 por 6 e 6 por 0. Na tabuada de 3, um número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 19. Seria o 6, né? Porque 3 vezes 6 dá 18. Só que eu acho que o 6 vai passar. Porque quando eu for multiplicar 3 vezes 6, 3 vezes 6 vai dar 18, vai aqui para 22. Então, passa. Então, vai ser aqui um 5. 5 vezes 0 é 0, né? 5 vezes 0 é 0 para 6 é 6. 5 vezes 6 dá 30, né? 30. Para 32 dá 2, a 3, né? Tem 3 de sobra. 5 vezes 3 dá 15. E 15 mais 3 dá 18, né? Aliás, 15 mais 3 dá 18. E para 19, 1. Então, dá aqui 5 no quociente. Então, aqui são 5 anos. 5 anos. E sobra 126 de resto. Esse 126 esse resto aqui, ele vai representar o total de meses. Então, eu só peguei esse resto aqui, 126, e vou dividir pela quantidade de dias que correspondem a um mês, que no caso são 30 dias. Então, eu vou pegar 126 e dividir por 30. Então, aqui vai ficar 3 por 12 e 6 por 0. Na tabuada de 3, um número que eu multiplico com 3, que dá próximo a 12. Seria o 4, né? Que 3 vezes 4 dá 12. Vamos ver se dá certo. 4 vezes 0 é 0, para 6 é 6, né? E 4 vezes 3 é 12, para 12 nada. Então, aqui sobra um 6 de resto. Então, aqui são 5 anos, né? O quociente que deu 4, então, 5 anos, 4 meses. E o resto aqui é exatamente o número de dias. E 6 dias. Então, 5 anos, né? Esse aqui é 1926 dias. No prazo comercial, a mesma coisa que 5 anos, 4 meses e 6 dias. Então, se ele der o total de dias, para eu achar o total de anos, eu divido pelo total de dias que corresponde a um ano. Então, quando eu pego 1926 e divido por 360, eu vou ter o total 5, que corresponde ao total de anos nesse período. Aí eu pego o resto. Esse resto aqui corresponde ao total de dias também. Mas como eu quero saber meses, aí eu divido esse total aqui por 30. Já que no mês tem 30 dias. Aí eu dividindo, isso daí dá o resto, dá o quociente 4, né? Que é o total de meses. E sobra o resto. Esse resto também é dias. Então dá o total de 6 dias. Gente, eu sei que parece estar complicado.